Delvamar Menezes, que faz parte do conselho ali de infraestrutura aqui da cidade do município, e da Sagrada Família, representante ali do Sagrada Família, e a gente vai falar sobre transporte público. Então, bom dia, Mesão. Bom dia. Na verdade, a gente tá rodando um vídeo aí sobre a questão de que a Escola Elizabeth, lá do Jardim Atlântico, pediu um ônibus para transporte público. Nós ali do Azaleia, Margarida, Parque São Jorge, Cidade de Deus, até a Escola Elizabeth. Tá sabendo alguma coisa disso? Na verdade, acontece algumas coisas que a gente fica meio encabulado. Primeiro, é uma região que veio em franco desenvolvimento. Nós tivemos aqui a implantação de vários conjuntos habitacionais, que ainda está vindo mais ainda. Vamos ter mais 500 casas sendo entregues ali atrás do Cidade de Deus. E ao longo desses últimos anos, o que mais se fez foi conjuntos habitacionais aqui na região. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos trazer a infraestrutura. E nós estamos ficando aqui no meião e assistindo tudo isso acontecer, porque eu sou presidente da Comissão de Infraestrutura do Sagrada Família. Sagrada Família é esse que tem questão de transporte coletivo para se discutir, para se resolver, porque não atende a contento e até porque não temos linha de ônibus asfaltado ainda. E aí nós temos ali o Cidade de Deus, temos o Azaleia, temos o João Antônio Fagundes, temos outros bairros saindo ali na região. E ao mesmo tempo, aí você vai lá na Gleba Dom Bosco, ao mesmo tempo também não temos escola para abrigar esse alunado que chegou. E a única escola hoje que a gente tem na região do estado é ali a Escola Elizabeth, que tem os 3 turnos, e agora o governo do estado entregou ali no... Eu esqueço o nome lá do bairro ali, perto da Gleba Dom Bosco, também entregou uma escola do estado ali, mas ainda é insuficiente. E a população ela não se ateve quanto à questão do transporte coletivo. E os alunos vão até a Escola Elizabeth a pé, à noite, meio-dia. E a empresa de transporte coletivo também, na situação que se encontra, não tem condições de estar atendendo. Eu não estou aqui falando em nome da empresa, mas por que eu falo isso? Porque nós não conseguimos resolver a questão da licitação ainda do transporte público. Rondonópolis hoje opera uma empresa sem estar legalizada. Isso não é de agora. Esse imbróglio a gente não conseguiu resolver há mais de 4 anos. A outra administração também não deu conta de resolver isso. E essa legalização seria o quê, né? Seria abrir uma licitação? A licitação já está quase pronta. E acho que ela entra em pauta agora, a licitação, para ver se a gente consegue regularizar essa questão de transporte coletivo. Pauta essa que há mais de 10 anos não é discutida em Rondonópolis. Pauta essa que nós ficamos aí, a população, ela precisa exigir público que dê uma solução para a questão de transporte de grande massa. Esse é o grande mote das administrações e também dos políticos que deixaram-se de lado, porque tem o velho discurso: precisamos quebrar o monopólio, e quebramos o monopólio criando o mototáxi. O mototáxi foi implantado e não discutimos transporte coletivo na cidade. Chegou-se ao ponto do transporte coletivo ficar à margem e ficar da situação que está, e agora vem uma nova discussão. Vamos legalizar o Uber. Ok, beleza. Vamos desviar de novo o assunto que é transporte coletivo e vamos falar em Uber. Para quê? Porque ele não atende. Por que ele não atende? Porque não pautamos, porque não cobramos, porque a sociedade não se cobra verdadeiramente e efetivamente a questão do transporte público municipal, que precisamos resolver. E aí... Aqui vem uma pergunta aqui, de um ouvinte falando, você disse que é preciso a população cobrar, né? Uhum. Ele perguntou o seguinte,
que seria necessário fazer para que houvesse uma cobrança mais forçada dos representantes que hoje estão aí na Câmara, na Prefeitura, para que resolvesse esse problema? Primeiro, a população precisa prestar atenção. Quando eu me proponho a defender a coisa pública, a primeira coisa que eu tenho que defender na questão de transporte público, que é a coisa pública. Quem mais precisa de transporte público? A grande população. E você vê algum político debater isso? Você tem visto, você tem acompanhado? Quais as soluções? Nós temos aqui um problema para resolver a questão de transporte público, que é o projeto de mobilidade urbana, que está na mão da promotoria e que não sai. E nós precisamos discutir isso. Nós precisamos dar um olhar mais profundo, porque a cidade não suporta esse monte de carro no centro. A manutenção da nossa cidade ela se torna muito caro. Em contrapartida, onde é desviado o foco da população, que ela não discute nas audiências públicas a questão de transporte coletivo. Vai uma meia dúzia de gato pingado. E nem tão pouco cobramos do nosso vereador para que ele foque nessa questão de transporte público, não em transporte alternativo. As pessoas falam, mas os Estados Unidos, a Alemanha tem o Uber, por exemplo. Ok, mas lá eles deram um caminho de resolver a questão de transporte público, de grande massa. E aí cria-se uma nova alternativa. Aqui é o contrário. Está toda bagunçada a questão de transporte público e nós vamos discutir o Uber. É isso que o brasileiro precisa entender. Eu só vou discutir outra modalidade de transporte a partir do momento quando eu consolidar a questão de transporte público. Porque é o transporte de grande massa que vai fazer com que a minha cidade tenha um ganho enorme na questão do trânsito, na questão de acidentes, na questão da malha viária não está sendo deteriorada como está, a manutenção é muito cara, nós precisamos ter abrigos bacana, legal, e para isso a gente precisa trabalhar em conjunto, e a população ela precisa exigir do seu político que faça esse debate. Você disse que, na verdade, a empresa que está responsável por essa questão do transporte, voltando lá no assunto da Escola Elizabeth, ela não tem condição de fazer esse transporte. Você sabe mais ou menos o que ela alega para não fazer o transporte? Hoje, praticamente, com a criação de mais essas linhas, eu acho que, primeiro, precisa legalizar essas linhas junto ao município, e o município precisa fazer esse itinerário, fazer um estudo que está faltando. Eu acho que a Secretaria de Transporte deve ser feito isso. Eu até vou conversar com o secretário para que ele faça um estudo de viabilidade de como é que ele pode pedir para que essa empresa faça isso, porque não há uma responsabilidade, porque não existe contrato, Rodolfo. Essa empresa está aí, ela está a toque de caixa, ela está prestando um favor para Rondonópolis, porque ela está ilegal. Na gestão passada, nós não debruçamos sobre isso e não resolvemos isso. E você acha que, na verdade, a falta desse contrato está impedindo de melhorias? Com certeza, até porque como é que uma empresa vai trabalhar sem uma questão jurídica resolvida? Agora a gente vai ter aí a licitação e precisava ser mais ágil, precisa que a administração dá a resposta, mas também tem seus embrólios. Agora a gente vai ver até onde vai aparecer novas empresas para participar desta licitação, porque muita gente acha que Rondonópolis é viável economicamente. Nós precisamos saber se é ou não é, mas é muito simples. Horário de pico, os ônibus andam lotados. Horário que não é de pico, os ônibus andam vazios. Porque a população fez uma opção, porque ele comprou sua moto, porque ele comprou o seu carro. Então eu desço de carro. Uma opção e uma alternativa errônea. Mas aí o que aconteceu? O poder público se acomodou, porque a sociedade está dando o seu próprio jeito de uma forma que fica oneroso para a cidade e oneroso para o cidadão. Então você acha que essa questão aí do Azaleia, Margarida, Parque São Jorge, Cidade de Deus, que foi solicitado um ônibus para a Escola Elizabeth do Jardim Atlântico, seria praticamente não tem possibilidade deles mandarem um ônibus para fazer toda essa locomoção desses alunos aqui dessa região? Eu vou dizer para você o seguinte: quando a população ela se mobiliza, quando ela vai atrás e já começou o movimento, eu acho que a coisa pode sair sim. A empresa, a gente tem que procurar a empresa, chamar ela para essa discussão, chamar os políticos da cidade para essa discussão, até porque não podem
faltar com a responsabilidade de trazer as pessoas e não dar condições, e olha que já é uma distância enorme para ir até a Elizabeth estudar, nós precisamos atender esses alunos. Agora, precisamos pautar essa discussão e imediatamente buscar essa alternativa paliativa agora, para estar atendendo, mas precisamos debruçar sobre o projeto de mobilidade urbana de Rondonópolis, precisamos aqui do apoio do Ari Madeira para acelerar. Tem mais de 2 milhões para discutir sobre isso, sobre mobilidade urbana. E mobilidade urbana é de fundamental importância que os vereadores cobrem. Porque hoje o município também não se faz muita coisa, porque tem que se prestar conta a promotores, a essa coisa toda. Você está me entendendo? Então a coisa não anda, fica passo de tartaruga. O outro promotor que estava fazendo as audiências públicas foi transferido para Cuiabá e a coisa parou. Já deveria ter sido entregue, porque mobilidade urbana é o que vai nortear o transporte coletivo em Rondonópolis. E você não vê os vereadores, você não vê a coisa funcionando justamente porque a população ela não está atenta a isso. E deixa eu te falar, essa questão desse ônibus não poderia ser disponibilizado pela prefeitura? A prefeitura ela não pode fazer isso, porque o município ele é responsável pelo seu alunato do município, que não é alunos da noite, principalmente, né? Então o município ele tem o ônibus para atender as escolas municipais, os alunos municipais, e em contrapartida alguma coisa do Estado. Pode-se haver uma parceria, que não é o caso da região aqui, porque nós já temos linha de ônibus. O que nós precisamos fazer é uma adequação desta linha e aumentar o ônibus, mais ônibus em horários de pico desses alunos. A gente precisa fazer um estudo, precisa chamar a secretaria para fazer essa viabilidade junto à escola, procurar saber, se informar direitinho, qual é a demanda, para que a empresa possa, de novo, prestar um favor, porque ela não tem contrato, então ela vai estar prestando um favor, nós não podemos nem cobrar aqui da empresa. Bom dia, muito obrigado, Nezão, pela participação. Aí ouvimos informações aí sobre o transporte público, obrigado pela sua sintonia, agradecendo aí, lembrando, esse programa tem o apoio cultural de Zélia Moda Íntima, Probel Colchões, temos o apoio cultural também de Estúdio Edervogel, Restaurante Rondonopolitano, Drogaria do Povo, Lava Jato do Veltinho, HF Super Troca e Use Barbearia. Muito obrigado pela sua audiência que está sintonizada comigo. Vamos ouvir agora mais